4 de julho de 2026, sábado da 13ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus, muito bom dia, sábado, fim de semana chegou, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença virtual, neste momento de oração, de escuta da palavra, de oração, de entrega. Não esqueçam de curtir esse material, sempre é importante, para ser promovido pela rede social, também de compartilhá-lo, né? Vamos iniciar este nosso encontro neste sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Assim diz o Senhor: naquele dia, reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome. Diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, o meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente, sábado nós estamos ouvindo ao longo de toda essa semana a profecia de Amós, né? Um texto muito bonito hoje. Eu já fiz em vários dias dessa semana, na parte introdutória, o apanhado histórico sobre o livro de Amós. Se você não escutou, volte. Reflexão dos primeiros dias, da segunda-feira, terça, quarta-feira. Sempre na parte introdutória eu fiz esse apanhado histórico. Mas de maneira geral, só para voltarmos no que é necessário, Amós é um profeta do reino do sul, do reino de Judá, que Deus elege, Deus chama e o envia lá no reino do norte, que é o reino de Israel, para profetizar, denunciar os crimes da religião e também da corte real, tá? E Amós obedece a Deus, né? Então nós estamos nesse contexto, nós estamos no século VIII a.C., aproximadamente entre os anos 760, 750 a.C., que é um período aparentemente de grande estabilidade econômica, tá? De expansão econômica. O rei da época de Amós era Jeroboão II, tá? Então Amós está lá no reino do norte, profetizando, tá? E Amós não era profeta de profissão, ele era cultivador de sicômoros, ele era vaqueiro, né? Cuidava de gados, né? E Deus o chama, e ele é enviado por Deus para profetizar lá no templo também do reino do norte, que ficava em Betel, tá? Ao mesmo tempo que o reino estava prosperando economicamente, financeiramente, havia muita desigualdade social. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, exploração social, exploração econômica, né? Escravidão velada, e a religião celebrando a fé como se nada tivesse acontecendo. É esse o contexto, tá? Esse é o contexto. A justiça de Deus tudo enxerga, né, gente?
tudo enxerga. E hoje nós ouvimos essa perícope, capítulo 9, versículos do 11 ao 15, e essa perícope, ela constitui o desfecho do livro, tá? A igreja vai colocando um trechinho cada dia da liturgia, e no sábado ela remata, ela fecha sempre, né? A liturgia da igreja tem uma pedagogia maravilhosa, né? Então hoje é o arremate, né? Então é a conclusão, desfecho do livro. Então, após uma série de oráculos de julgamento, de visões de destruição, o tom muda drasticamente aqui nessa conclusão, para um tom de esperança, de restauração. Então, é a promessa de que o julgamento ele não é a última palavra de Deus. A perícope, ela apresenta, a perícope que nós ouvimos hoje, esse trecho de hoje, apresenta a transição da ruína para uma realidade de reconstrução, né? Da escassez para uma realidade de abundância e do exílio para a permanência definitiva na terra, né? Então, é sempre uma transição e nós acompanhamos hoje nessa perícope, tá? Então, o texto começa assim no versículo 11, olha só. Naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas, consertarei os seus estragos, levantando-a de seus escombros. Olha que texto bonito, né? O profeta utiliza a imagem de uma tenda, né? Uma tenda é como se fosse uma cabana, né, gente? A cabana, a tenda de Davi, né? Em vez de dizer palácio ou casa, ele usa a imagem de cabana, né? Isso sublinha o estado de fragilidade, o estado de decadência em que a dinastia davídica, ou de Davi, né, se encontrava, né, ou viria a se encontrar. Tá? Então Deus toma a iniciativa da reconstrução. Eu reerguerei, olha só, a tenda de Davi, eu reerguerei. Depois nós vemos aqui a menção no versículo 12 de Edom, né? Olha só, reconstruindo-a como era nos dias de outrora, para que eles possuam o que resta de Edom e de todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome. Então, a menção de Edom e das nações vizinhas simboliza a restauração da influência e da unidade do povo sob a proteção de Deus, não é? Então, a restauração de Israel, ela tem um alcance universal, não é? Então, Deus, ele atua na história de todos os povos por meio da sua manifestação na vida do povo de Israel. É muito bonito isso. Gente, Deus, ele se manifesta como aquele que reconstrói a partir das ruínas, não é? Muitas vezes as nossas tendas pessoais, quais são as suas tendas? Eu sei as minhas como padre, não é? A nossa dignidade, a nossa fé, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos filhos, nossos pais, os nossos causos, né, entre aspas. Quais são as nossas tendas pessoais? Muitas vezes essas tendas parecem escombros. É ou não é? A promessa aqui é que o Senhor não nos abandona ao caos. Ele é o Deus que conserta os estragos, que levanta o que está caído. A restauração começa quando nós conhecemos a nossa fragilidade e permitimos que a iniciativa divina atue em nossa história. É assim que começa a reconstrução. Uma percepção, não é? Então, nós vemos aqui que Deus, por meio da reconstrução da tenda de Israel, ele vai tocar todas as outras nações. Gente, quando Deus está agindo na nossa vida, é porque por meio de nós ele quer salvar também outras, né? Eu sempre falo, a gente está na igreja, a gente está bebendo dos sacramentos e do poder divino, não somente para nós, mas para levarmos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para os lugares onde nós convivemos. É para isso, gente. Depois o texto segue, olha só os versículos 13 e 14. Virão dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e o que pisa as uvas alcançará o que lança semente.
Os montes destilarão vinho doce, todas as colinas se derreterão. Então, Amós aqui ele utiliza uma linguagem hiperbólica, nós dizemos na língua portuguesa, né? Uma linguagem exagerada para descrever a fertilidade da terra. Então, o ciclo agrícola será tão rápido e abundante que o tempo da colheita se sobreporá ao tempo da semeadura, né? O vinho doce que escorre dos montes é um símbolo escatológico da alegria messiânica, né? Virá a salvação, virá o Messias. A reconstrução das cidades e o plantio de vinhas, no texto aqui, indicam a reversão da maldição do julgamento, né, que pesava antes sobre eles, né? Agora eles desfrutarão do fruto do seu próprio trabalho. A bênção de Deus recairá sobre eles. Então, gente, essa passagem nos convida a crer na fecundidade da graça. Em tempos de seca espiritual ou de desânimo, a palavra nos garante que Deus ele deseja a nossa plenitude. Reconstruir cidades devastadas aqui significa retomar projetos interrompidos por causa do pecado ou pelo sofrimento. Beber do próprio vinho, comer dos próprios frutos, aqui representa a dignidade restaurada, a alegria de viver em comunhão com o Criador, onde o esforço humano ele é coroado pela bênção de Deus. E é verdade que nós não fazemos nada sem Deus, né, gente? Nada, nada, nada. Depois nós temos o último versículo, que é o 15. Eu os plantarei em seu solo, e eles não serão mais arrancados do solo que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Olha só. Então, o verbo plantar aqui, ele é usado no sentido metafórico para estabilidade e posse. Diferente da transitoriedade do exílio ou da insegurança das invasões, não é? Então, Deus ele promete uma fixação definitiva. A terra é um dom que Deus promete dar. E a autoridade da promessa é selada pela fórmula. Diz o Senhor teu Deus. É Deus quem está dizendo. Reforça a aliança pessoal entre Deus e o seu povo. A aliança que tinha se perdido por causa do pecado e por causa da consequência do pecado que foi o exílio. Não é? Então, a maior segurança do ser humano, gente, não está nos bens materiais, mas está no fato de estar plantado na vontade de Deus. Ser arrancado, né, simboliza alienação, não é? Então, simboliza o vazio, a perda de identidade. E a aplicação pastoral aqui, né, foca na perseverança final, na segurança da salvação. Quando nós estamos enraizados no amor de Cristo, gente, nenhuma tempestade ou crise externa tem o poder de nos arrancar da posse da nossa herança espiritual. Nenhuma. Né? Que texto fantástico. Então, aqui 4 pontinhos para você e para mim, para levarmos para o nosso dia, para esse sábado abençoado. Primeira coisa é que a esperança, ela é resistência. Mesmo em meio às denúncias mais duras contra a injustiça, Deus ele revela um horizonte de restauração. Então, a esperança cristã, ela não é um otimismo ingênuo, né? Mas ela é uma confiança na fidelidade de Deus. O segundo ponto para a sua e para a minha reflexão: justiça e restauração caminham juntas. A restauração da tenda de Davi implica um retorno à ordem divina, né? Onde o direito e a justiça eles são fundamentos da convivência entre o povo. Terceiro ponto: Deus ele é Senhor da história. Ele tem o poder de mudar a sorte do seu povo, né? Então, ou seja, nenhuma situação de ruína é definitiva para quem se volta para Deus. Grava isso no seu coração, que eu também vou gravar no meu. Deus nos dá sempre oportunidade de recomeço, gente. Sempre. E o dom da estabilidade, né? No mundo de mudanças frenéticas e no mundo de descartabilidade, né, que nós vivemos,
Deus ele nos oferece raízes profundas e um lugar de pertença na sua igreja, no seu reino. Não é? Então que essa palavra de hoje possa animar este nosso sábado, não é? E que seja um dia cheio das alegrias que vêm de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Então fechamos a semana com chave de ouro. Essa semana nós ouvimos a profecia de Amós, em comunhão com a igreja, todo o texto, né, de segunda até hoje. E a gente vai crescendo na intimidade com a palavra à medida que a gente, né, escuta, entende os significados, né? É muito importante também para você que você manuseie a Bíblia, sabe? Você vai escutando o texto de Amós com a tradução do lecionário da igreja, que eu utilizo, a tradução que é lida na missa, né? Mas você pode pesquisar na sua Bíblia para você poder ir crescendo, não é? Nós vemos, tem uma das minhas paroquianas, uma jovenzinha, a Maria, ela até faz anotações, né? Às vezes ela posta, eu compartilho no Instagram, e ela faz anotações, ela mexe com a Bíblia, né? Vira as páginas da Bíblia, vai conferindo, vai lendo. Isso faz a gente crescer no conhecimento da palavra. É muito bom, tá bom? Segunda-feira nós retomamos a nossa caminhada espiritual juntos aqui por redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Bom fim de semana e até segunda-feira.